Olá, gente querida, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, eu vou contar para vocês a história de quando, na igreja primitiva, tentaram calar os discípulos. Aliás, tentaram calar a igreja para que não pregasse a respeito de Jesus. Quando os apóstolos foram cheios do Espírito Santo, eles viveram com muita coragem, muita intrepidez. E eles então começaram a pregar a respeito de Jesus, da ressurreição de Jesus, e isso irritou demais as autoridades judaicas, e eles então, tentando impedir que eles levassem as pessoas a uma conversão para o cristianismo, eles prenderam os apóstolos. E depois que prenderam os apóstolos, eles os admoestaram, falando: olha, vocês não podem pregar a respeito de Jesus. Se vocês pararem de pregar, nós vamos soltá-los. E soltaram. E, no entanto, gente, eles continuaram pregando. E Pedro disse assim, lá em Atos 4, de 11 em diante, a gente lê: este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez, ou seja, a coragem de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E mandaram sair do sinédrio e consultavam entre si, dizendo: que faremos com esses homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles. E não podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome, a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara esta cura milagrosa. Bom, gente, é muito importante vocês saberem o seguinte: nada pode impedir a igreja, especialmente quando a igreja age no poder de Deus. O homem que foi curado era um paralítico, mendigo, que ficava na porta da chamada Formosa, uma porta que dava acesso ao templo, e as pessoas que iam para o templo orar passavam e encontravam o camarada lá. E ele ficava pedindo esmola. E um dia, Pedro e João passando lá, ele pediu esmola, ele falou: olha, eu não tenho ouro nem prata, Pedro falou, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta em nome de Jesus e anda. E o camarada foi curado e foi juntamente com eles para dentro do templo para louvar a Deus e adorar. E isso se espalhou no meio do povo. Então, quero dizer uma coisa para vocês, queridos: já tentaram parar a igreja. Mas quando a igreja age no poder de Deus, não pode ser parada, porque o poder do Espírito Santo é sempre maior. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, além disso, o povo começou a falar, aquele homem realmente foi curado, o milagre aconteceu de uma forma extraordinária e os apóstolos tinham muita coragem, muita intrepidez. Aí, primeiro, eles prenderam os apóstolos. E aí admoestaram os apóstolos. Aí falaram: vocês têm que parar de falar sobre isso. E eles disseram assim: como nós podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido? Então eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que uma igreja cheia do Espírito Santo não pode ser calada, não pode ser parada. O Evangelho de Cristo vai continuar a ser pregado em todo o mundo. Principalmente no fim, não importa que nós estejamos enfrentando cada vez mais impedimentos, advertência, oposição, Jesus profetizou a respeito disso. E isto vai acontecer. Então, o primeiro
aspecto da igreja que não pode ser separada é o poder de Deus. Os milagres de Deus na vida da igreja, a autoridade de Deus que vem pelo milagre, que vem pela autoridade que está dentro da gente. Em segundo lugar, é a intrepidez e a coragem de pessoas cheias do Espírito Santo. Porque quando os apóstolos tinham visto Jesus operar milagres, fazer uma série de coisas, mas eles não tinham o Espírito Santo dentro deles, eles tinham medo. Na crucificação, por exemplo, todos fugiram, com exceção de João. Mas depois que eles foram cheios do Espírito Santo, eles já não se importavam mais com a sua vida. E eles continuavam a pregar com coragem e com intrepidez. Então, uma igreja que tem coragem não pode ser calada, não pode ser impedida, não pode deixar de pregar o Evangelho de Cristo e pregar a verdade de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, eles continuaram pregando, dizendo, olha, vocês crucificaram Jesus, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e em seu nome que este camarada foi curado. Então, eles continuam dizendo, Jesus é a pedra angular, é a pedra fundamental, não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo que importa que sejamos salvos. E aí eles viram a intrepidez de Pedro e João e falaram, eles são homens iletrados, eles não são homens sábios, como é que eles falam com tanta autoridade? Aí eles reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Gente, quem tem uma experiência com Jesus tem autoridade, é cheio do Espírito Santo. E aí se reuniram. O conselho do inferno se reuniu e falou, como nós vamos parar estes homens? E eu quero dizer que ainda hoje, em todo o mundo, o inferno se reúne para tentar parar a igreja, mas não vai conseguir. As estratégias do inimigo nas diversas nações variam, mas o inimigo quer impedir que a igreja avance, mas não vai conseguir, porque a igreja não é de homens. O Senhor Jesus não depende de homens, ele depende, na verdade, de si mesmo, e ele nos deu o Espírito Santo, e quando o Espírito Santo vem sobre nós, as pessoas se tornam intrépidas, corajosas. Aí o texto fala que eles falaram assim, olha, não tem como impedir, porque afinal de contas o homem realmente era paralítico, e ele ia estar andando. Entendeu? Esse homem já tem 40 anos, a vida inteira ele foi assim, e como que nós vamos impedir então? Então eles ordenaram que absolutamente não falassem. Pedro e João falaram, nós vamos continuar falando, entendeu? Não vamos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos, né? Eles soltaram, não tendo mais como castigar, porque já tinham castigado por causa do povo, né? E o povo glorificava a Deus. A igreja de Jesus, quando age no poder de Deus, ela impacta, ela cresce de fato, né? Então, a minha palavra para vocês hoje, queridos, nós estamos enfrentando uma grande batalha espiritual. O inimigo quer calar a igreja, sempre quis. Jezabel já quis calar o profeta Elias, ameaçando matá-lo. Mas ninguém pode calar a voz profética. Jesus disse, se eles te calarem, as pedras clamarão. Gente, chegou o tempo da igreja clamar que só há um Senhor sobre os céus e sobre a terra, Jesus Cristo. Então nós vamos continuar pregando o Evangelho, gente, embora nós vamos viver tempos difíceis. Eu já falei sobre isso e volto a repetir. Mas como a igreja vai continuar avançando no poder do Espírito Santo, e Deus vai dar para a igreja muitos sinais e prodígios, como deu na igreja primitiva. Eu creio que quando a igreja vive com muita facilidade, ela fica fraca, mas debaixo de pressão, no fogo e debaixo da temperatura, né, da prova, o Espírito Santo vem sobre a igreja e as pessoas cheias de intrepidez e de sabedoria e coragem vão pregar o Evangelho vai se disseminar, porque esta é a promessa de Jesus, que a palavra seria pregada no mundo inteiro. Então a minha palavra para você, querido, em primeiro lugar, compartilhe esse vídeo. A igreja precisa se preparar para os tempos difíceis que virão, no mundo inteiro. Em cada lugar a situação é diferente, mas nós podemos e devemos pedir a Deus o poder do Espírito Santo para termos coragem e intrepidez para pregar, mas além disso, pedir ao Espírito Santo os milagres de Deus
porque Deus, ele vela pela sua igreja. A igreja é de Jesus e ninguém pode pará-la. Eu e você somos fracos em nós mesmos, mas o Senhor é forte. Então toma posse aí, meu irmão, abre os seus olhos e creia que Deus tem um propósito para a igreja. Não tenha medo, não tenha medo, glorifique a Deus, levante as mãos para os céus. A Bíblia diz, exultai, porque grande é o vosso galardão quando vos forem perseguidos por causa do meu nome. Então a igreja vai continuar avançando, ninguém vai impedir que a igreja vá, ninguém vai calar a igreja. Por quê? Porque Deus é o Senhor da igreja. Podem fazer o que quiser, mas a igreja continuará a avançar, pregando o amor de Cristo, a salvação de Jesus, a transformação de Cristo, em nome de Jesus. Agora, temos que ter sabedoria, porque sabemos que temos que ter as estratégias corretas para lutar contra o inimigo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu quero pedir a todos vocês, a todos que estão vendo e entendendo o que eu estou falando, compartilhem esse vídeo, comentem esse vídeo, mas também se inscrevam no canal se você ainda não se inscreveu, porque quanto mais gente engajar nestes vídeos, mais pessoas estarão recebendo a mensagem profética de Deus para os nossos dias. Deus abençoe, amo vocês, peço a ajuda de vocês, compartilhem sem dó. Mandem esta palavra para o mundo inteiro, porque esta luta é uma guerra global que nós estamos enfrentando contra o império do anticristo que está começando a se levantar, mas Jesus é mais do que vencedor. Amém? Deus abençoe, meus queridos. Um beijo grande para vocês. Fiquem com Deus.